do Senhor, crianças! Tudo bem? Olha, eu estou bem e estou muito feliz, graças a Deus. Estou feliz porque o Senhor tem cuidado de nós. E hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. Olha que maravilha, crianças! É o último trimestre deste ano de 2021. Olha, eu sou tia Messia, eu sou professora aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E hoje nós vamos gravar uma aula, né? Vamos ter uma aula com a classe Jardim de Infância, 5 e 6 anos. E todos vocês são muito bem-vindos. Se você já é da nossa igreja, já está acostumado, mas se você não é um visitante, esteja sempre por aqui. E crianças, sem perder tempo, ó, já vai aí dando o seu like, compartilhando essa aula para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém, crianças? Olha, crianças, eu sei que esse ano foi um ano difícil, viu? 2021 foi um ano difícil, mas até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor nos guardou, o Senhor nos consolou também, né? A gente teve perdas esse ano, né? Mas o Senhor nos consolou. Então, apesar de todas as dificuldades que aconteceram este ano, que esse ano sirva como prova, como exemplo, como testemunho de como o Senhor tem nos guardado, como o Senhor tem guardado a minha vida e a sua vida, porque o Senhor é assim mesmo. Ele sempre cuida dos teus servos. E olha que coincidência, crianças, com essa fala. Nesse trimestre que está começando, o nosso assunto é esse. Olha que maravilha! Essa é a nossa revista desse trimestre, ó. E sabe qual é o tema dessa revista? O meu amigo, que é Jesus, né, o nosso amigo, guarda e cuida do seu povo. Olha que maravilha, nós vamos ver que desde lá os tempos antigos, lá atrás, muito antes de Jesus, o nosso amigo, ele sempre guardou e cuidou do seu povo, assim como ele guarda e cuida do seu povo nos dias de hoje, não é? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar desse maravilhoso tema, né, que a gente vai estudar nesse trimestre, né? Daqui um pouco mais também já vamos ter a nossa primeira lição. Mas antes disso, a gente tem também outras coisas importantes para fazer, não é mesmo? Então, nós temos que fazer o nosso devocional, né? Vamos começar com o nosso devocional aqui no nosso caderninho de Salmos, tá? E quem não tem o caderninho pode baixar no site da igreja, é gratuito, para que você faça aí com a sua família todos os dias o seu devocional. Então, nós vamos fazer o nosso devocional, em seguida nós vamos orar, agradecendo a Deus, né, por essa semana que está iniciando, pela semana que passou, por esse novo trimestre que se inicia, por tudo que Deus tem nos proporcionado. Lembrando também, criança, que no nosso devocional, todos os dias, a gente ora pelas crianças de um país onde a igreja é perseguida. E no nosso devocional de hoje, nós vamos estar orando pelas crianças das Maldivas. Amém? Então, pega o seu caderninho e vamos orar. Hoje nós lemos em Salmo 3:4, que diz que Deus ouve e responde às orações do seu povo. Olha que maravilha, é verdade. Ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Glórias a Deus, nós temos confiança nisso. Orando o Salmo, Senhor, escute a nossa oração e responda aos nossos pedidos. Querido Deus, obrigado por nos ajudar. E orando pelas crianças das Maldivas, nós diremos, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor ajude as crianças das Maldivas a ter acesso à Bíblia e aos estudos bíblicos que são considerados crimes naquele país. Que o Senhor proteja as crianças das Maldivas. Vamos orar, crianças? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos, ó Pai. Te agradecemos pela oportunidade de estar, ó Pai, mais uma vez, levando a Tua palavra, ó Pai.
Te agradecemos por esse trimestre que inicia, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, que o Senhor use os professores para que possam ensinar de acordo com a sua palavra, Pai, e que o Senhor cuide das crianças de forma que elas aprendam a sua palavra, Pai. São histórias conhecidas, meu Deus, mas que cada uma delas, ao ser ministrada, ó Pai, acrescente mais algo na vida dessas crianças, ó Pai, que eles possam aprender mais de Ti. Te pedimos também, ó Pai, pelas crianças da Maldivas, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cuide daquelas vidas, ó Pai, das crianças, das suas famílias, que eles possam, ó Pai, ter o privilégio, o direito de Te servir, ó Pai. Esteja conosco durante esta aula, abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, crianças. E agora nós vamos fazer uma outra coisa muito importante, né, que a gente não pode deixar de fazer quando a gente está na casa de Deus. Nós vamos ofertar. E você esteja à vontade, você pode ofertar pelo PicPay, pelo Pix, e você também pode trazer nos cultos. A nossa igreja tem todos os cultos, né, acontecendo normalmente. Então você pode, quando vir no culto, à noite, no domingo, na quarta, na sexta, você pode trazer a sua oferta, amém? Para abençoar a casa de Deus. Então, vamos ofertar? Enquanto você oferta aí, a tia vai ofertar aqui. A gente vai cantar um louvor bem animado. E você pode cantar junto aí, amém? Vamos lá. Sempre no Senhor, alegrem-se. Sempre no Senhor, novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4. Alegrem-se, sempre no Senhor. Alegrem-se, sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4. Glórias a Deus, né, crianças? Vamos orar, então, agradecendo ao Senhor pelas nossas ofertas? Pai, te agradecemos pelo privilégio de ofertar na sua casa, ó Pai, que o Senhor venha suprir todas as necessidades, ó Pai, da tua obra. E que o Senhor também esteja, ó Pai, provendo todas as necessidades na casa de cada uma dessas crianças, ó Pai. Nós confiamos em Ti, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, crianças? Bem, como a tia Messia falou agora há pouco, então esse trimestre, né, a gente está iniciando, nós vamos então falar que o nosso amigo Jesus, ele guarda e cuida do seu povo, não é isso? Da mesma forma que ele guarda e cuida hoje de cada um de nós. Crianças, essa história desse trimestre, nós vamos falar da trajetória do povo de Deus. Vocês se lembram que povo de Deus é esse? Quem são eles? Coloque aí para ti aí no chat. Se lembram? Isso mesmo, os israelitas. Vamos relembrar um pouquinho, crianças, dessa história? Quem são essas pessoas? Vamos relembrar? Eu sei que vocês conhecem, mas a gente vai relembrar para a gente, dar prosseguimento, tá bom? Então, a Bíblia nos conta que lá atrás, lembra aquele servo de Deus, Abraão, que o Senhor disse para ele que ele teria uma descendência que ele não conseguiria contar, que seria como as estrelas do céu. Aí ele teve seu filho Isaque, não foi? E aí Isaque teve 2 filhos, lembram? Esaú e Jacó. E aí Jacó, que mais tarde, né, passou a se chamar Israel, ele teve 12 filhos. Eu sei que vocês conhecem essa história.
E ele teve aquele filho que foi vendido pelos seus irmãos para os egípcios. Qual era o nome dele? Eu sei que vocês sabem, coloca aí para tia, só para ver se vocês estão relembrando bem a história. Isso mesmo, José. José do Egito. E aí, vocês se lembram, né, que ele foi vendido para os egípcios. E chegando lá, Deus honrou a José. José, ele se tornou um homem importante. Ele se tornou o governador do Egito. Lembram? Então, depois disso, a gente vai ver que a família de José também veio para o Egito, né? O faraó daquela época, ele permitiu que toda a família de José viesse para o Egito. Então, crianças, é desse povo que nós vamos falar. Esse povo que veio morar no Egito e que Deus já ali foi cumprindo a sua promessa de aumentar a descendência daquele povo ali. Amém? Isso aí. É desse povo que nós vamos falar. E a nossa aula de hoje, que é a lição número 1, ela tem por título O Meu Amigo Envia Ajuda. Vamos repetir? O meu amigo envia ajuda. Essa história, crianças, ela encontra aqui, ó, no livro de Êxodo 1, aqui na nossa Bíblia, tá? Na McChey, está na página 212. É onde relata toda essa história, né, desses descendentes de Jacó que vieram para o Egito. Então, crianças, durante essa aula e todo esse trimestre, nós vamos ver que nós sempre precisamos da ajuda de Deus. Que o povo de Deus sempre precisa de Deus. E nós, como servos de Deus, nós temos que precisar dele mesmo, nós temos que ter total dependência de Deus. Nós temos que aprender que nós dependemos de Deus para tudo, tudo. E aí, crianças, nós precisamos sempre pedir sabedoria a Deus para que a gente tome, assim, sempre as decisões certas na nossa vida. Para que as nossas decisões honrem a Deus. Sabe? Não só os adultos, você também como criança. Estou pensando aqui uma coisa. Vocês já estão estudando, né? Vocês têm 5, 6 anos. Quem tem 6 anos já foi para o primeiro ano, né? E aí, você acha que lá na escola, quando você faz bagunça, quando você não aprende, você acha que você está honrando a Deus? Você não está honrando a Deus. Porque nós podemos pedir ajuda a Deus para que Ele nos ajude nas nossas decisões. Mas quando eu não presto atenção na aula, quando eu fico conversando, aí eu não aprendo, eu estou desonrando a Deus. Então, em tudo, desde vocês quando crianças, né, tá com uma dificuldade para aprender uma matéria na escola, ora, papai do céu, fala, papai do céu, me ajuda, eu preciso aprender, eu preciso tirar uma nota boa, eu sou seu filho, eu tenho que ser um exemplo na minha sala, eu tenho que tomar a decisão correta, eu tenho que honrar o teu nome. Os meus coleguinhas têm que dizer, aquele menino ali, ó, ele é um crente, ele é um servo do Senhor, por isso que ele é obediente, por isso que ele estuda para tirar notas boas. Então, nós temos que ser assim desde muito pequenos, viu, crianças? Pois bem, lá no passado também foi assim, não é? Nessa história aí que a gente relembrou, o povo de Deus, eles sempre precisaram, sempre dependeram de Deus. E aí, crianças, esse povo, né, que a gente já falou há pouco que é o povo de Israel, né, que também eles eram conhecidos como hebreus também, Deus cuidou deles durante toda uma caminhada, né? Desde que eles saíram do Egito até eles chegarem à Terra Prometida. Nesse trimestre nós vamos estudar toda essa aventura aí. E nós vamos ver em todas as aulas que tudo que o povo de Deus precisou, Deus enviou a ajuda para eles. Deus os ajudou. Por isso que a nossa revista fala aqui, o meu amigo guarda e cuida do seu povo. Porque Deus sempre cuida do seu povo. Então, crianças, então a tia fez lá, né, a retrospectiva da história. Então, essas pessoas vieram para o Egito, né? Então, o José já estava no Egito e aí ele mandou trazer seu pai, seus irmãos, irmãs, sobrinho.
E essas pessoas que vieram para o Egito eram um número de 66 pessoas apenas, menos de 70 pessoas, né? E aí, crianças, eles chegaram ali, né, nesse grupo de 66 pessoas. E aí nós vamos ver que no decorrer ali dos tempos, né, os tempos foram se passando, como esse número aumentou, cumprindo lá a palavra de Deus. Amém? Mas antes da gente entrar na nossa aula, a gente tem uma outra coisa muito importante que eu sei que vocês gostam, que é o quê? O nosso texto áureo, que eu sei que vocês já decoraram. Vamos falar o nosso texto áureo, ele é simples, mas ele é lindo. Ó, vamos falar juntinhos? Vamos lá. 1, 2, 3. Procurem ajuda no Senhor. Estejam sempre em sua presença. 1 Crônicas 16, 11. Vamos falar mais uma vez? Procurem ajuda no Senhor. Estejam sempre na sua presença. 1 Crônicas 16, 11. Crianças, vocês pedem ajuda quando não conseguem fazer uma coisa? Até coisa simples, né? Mas assim, que na idade de vocês ainda é difícil. Amarrar o cardaço do sapato, né? Descascar uma laranja, às vezes com uma faca molada. Pentear o cabelo, né? As meninas que têm aqueles cabelos grandes. Várias coisas assim do dia a dia de vocês. Vocês não conseguem fazer. E o que vocês fazem? Vão até um adulto e pedem ajuda. Não é isso mesmo? A mesma coisa é com o Papai do Céu, crianças. Quando existe alguma coisa que é difícil para nós, né, para vocês crianças e para mim e para nós que somos adultos, nós sempre devemos buscar a ajuda de Deus. E como nós buscamos essa ajuda, crianças? Me respondam. Qual a forma melhor para buscar essa ajuda? Através da oração. Isso mesmo, através da oração. Por isso, crianças, que nós devemos orar em todo o tempo, em qualquer lugar. E sempre dizer a Deus que precisamos da sua ajuda, que nós somos dependentes dele. Amém? Glórias a Deus. Então, crianças, na lição de hoje, nós vamos ver que nós precisamos buscar a ajuda de Deus. Glórias a Deus. E agora nós vamos, então, começar a nossa lição. Então, vamos agora começar a nossa lição. Amém, crianças? Crianças, vocês ajudam a mamãe em casa? Ajudam a mamãe a fazer alguma coisa? Como que é? Ou vocês são daqueles assim que tá amargando uma preguiça? Ajuda, não é? Eu espero que sim. Então, ajudar é sempre bom, não é mesmo? E hoje nós vamos estudar sobre aquele povo que nós acabamos de relembrar. Nós vamos falar do povo de Deus, né? Os israelitas, os hebreus, como eles eram chamados, e como eles precisaram muito da ajuda de Deus. Assim como às vezes é bom a gente ajudar em casa, para eles foi muito bom receber a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, nós vamos ver que aquele povo não teria dado em nada. Mas nós sabemos que nós temos um Deus maravilhoso e que está sempre pronto a nos ajudar. Bem, como a tia falou, então aquele grupo, né, que veio lá das terras lá de Jacó, né, com a sua família e tal, os irmãos de José, e ali eles passaram a viver no Egito. Mas o Egito, ali não era o país deles, né, crianças? Eles passaram a morar ali. Quando eles vieram para o Egito, que José pediu a Faraó para que a sua família viesse, foi num tempo muito difícil. Lá onde eles estavam passando fome. Foi um tempo de fome em toda aquela terra. E aí eles vieram porque José, sabiamente orientado por Deus, ele tinha conseguido guardar alimento para todos os egípcios. E com a sobra que tinha, ele também vendia. E foi assim que ele reencontrou os seus irmãos. Não é isso? E aí a tia já falou para vocês que eram apenas 66 pessoas. Mas o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E ali foram nascendo muitas crianças. E aquela população foi aumentando e foi ficando uma população numerosa.
E aí, crianças, depois de muito tempo, já José já tinha morrido, né? Jacó tinha morrido, os irmãos dele já eram novas pessoas que foram nascendo. Até o próprio faraó, que governava, né, na época de José, ele também já tinha morrido. Então já era outro faraó. Eu acredito que ele conhecia a história de José e da sua família, mas ele não tinha convivido com ele mais. E aí, aquele faraó, ele começou a ficar muito preocupado, muito preocupado. Ele ficou achando assim que de repente, com aqueles israelitas, né, aqueles hebreus aumentando tanto em número, eles já eram até mais que os egípcios. E se de repente aquele povo se virasse contra ele, ou se viesse uma guerra e aquele povo não apoiasse ele, apoiasse o outro país, ele começou a ficar preocupado. E aí, ele começou a pensar numa forma de expulsar os israelitas dali, de expulsar o povo de Deus ali do Egito. Olha, crianças, aquele faraó, ele não se importava em nada com a história de José, nem pelo que José tinha feito pelos egípcios. Não se lembrava. Aquele faraó era um homem muito mau. E aí, pensando em como que ele iria dar um jeito de expulsar aquele povo dali, ele falou assim: eu vou obrigar esse povo a trabalhar. Eles vão trabalhar para mim como escravos. Foi o que o faraó disse. E aí, crianças, ele forçava os israelitas a trabalharem como escravos. Como eles sofriam, crianças, trabalhando o dia inteiro, carregando muito peso. Eles trabalhavam assim em grandes construções. Era o dia todo. E era pior, que era como escravo, né? Eles apanhavam muito, muito, muito. O faraó enviava os feitores, e aqueles feitores, eles batiam, eles maltratavam aqueles egípcios, aqueles israelitas, os hebreus, o povo de Deus. Eles não tinham piedade nenhuma. Eles eram escravizados, eles trabalhavam e eles ainda apanhavam daqueles feitores, daqueles homens mandados pelo faraó. Mas, crianças, não estava adiantando muito. Aí, aquele faraó malvado, ele teve outra ideia. Ele disse para as parteiras. As parteiras eram as mulheres que ajudavam as outras mulheres a ganhar os bebês. Não tinha hospital como a gente tem hoje, né? Elas ganhavam os bebês em casa. Então, as parteiras iam para ali ajudar as mulheres a ganhar os bebês. E aí, o faraó deu a ordem para que aquelas parteiras matassem as crianças ao nascerem. Olha que maldade, crianças. Olha que maldade daquele homem. Mas as parteiras não fizeram isso. Elas não obedeceram ao faraó. E quando o faraó viu que a ideia dele não tinha dado certo, ele então deu outra ordem. Ele disse que todos os meninos que nascessem deveriam ser jogados lá no rio Nilo. O rio Nilo, crianças, era um rio cheio de jacarés. E aquelas crianças cairiam ali e com certeza seriam comidas, né? Que maldade. Mas ele pensava, desse jeito, a população do povo de Deus, né, que não parava de aumentar, ia dar um basta. Não ia mais nascer, viver tanta gente, não ia crescer assim mais aquela população. Então, crianças, aquele faraó, ele queria, de qualquer forma, dar um jeito de acabar com o povo de Deus. E então, crianças, o que aconteceu? Aquele povo precisava de ajuda. Era necessário uma ajuda urgente para eles. Senão, eles iam acabar. Jogariam os meninos todos no rio. A população que já era adulta, né, ia envelhecer, ia morrer. E daí um pouco,
aquela geração ia acabar. E a promessa do Senhor, que aquela geração, a descendência de Abraão, eles seriam incontáveis, como a areia da praia, como as estrelas do céu. Então, eu acredito que eles confiaram. Eles confiaram que Deus enviaria alguém para resolver aquela situação. E a quem que a gente pede quando a gente precisa de ajuda? A quem? Papai do céu, isso mesmo. Nós pedimos ajuda a Deus. E foi o que aquele povo fez. Eles pediram a Deus que os ajudasse, pois eles precisavam de alguém que os libertasse das mãos de Faraó, daquele homem malvado, impiedoso, que queria acabar com aquele povo de Deus. E o que Deus fez? Deus cruzou os braços? Não, o Senhor nunca cruzou os braços para nós. Deus, ele vai enviar um libertador. Ele vai enviar uma pessoa obediente, um homem de Deus, um homem que estivesse disposto a fazer tudo o que Deus ordenasse a ele que fizesse para salvar o seu povo. Então, quando a gente também precisa de uma ajuda especial, nós também podemos pedir ao Papai do Céu, crianças, pois só Ele, em algumas situações, somente Ele está preparado para nos ajudar. E como que nós pedimos essa ajuda, que a tia falou no início? Através da oração. Né? A nossa oração é a nossa conversa com Deus. É quando nós ali conversamos com o Papai do Céu, falamos para Ele os nossos problemas, o que nós precisamos, em que Ele venha nos ajudar. E foi o que esse povo fez. Eles pediram a Deus um libertador, alguém que pudesse os livrar de tanto sofrimento. Amém? E então, crianças, vocês não podem perder as próximas lições. Sabe por quê? Nas próximas lições, nós vamos aprender quem foi esse libertador que Deus enviou. Aquele libertador que tinha como objetivo de livrar o povo de Israel do Egito. Tirar aquele povo dali daquele sofrimento e conduzir-os, levar até uma terra prometida, uma terra maravilhosa que Deus tinha prometido a eles. Mas, crianças, lá Deus envia um homem, né, um libertador, para poder tirar aquele povo do Egito. Mas Deus, Ele também nos enviou um libertador para nós, para mim, para você, para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. E Ele enviou o maior libertador de todos os tempos. Sabe por quê, crianças? Porque esse libertador é aquele que tem poder para nos livrar da escravidão do pecado. Esta é a pior escravidão que existe, crianças, o pecado. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado que nos impede de chegar ao céu, o pecado que nos conduz ao inferno. Mas Deus, Ele nos enviou esse libertador. E todos nós, crianças, todos nós éramos escravos do pecado. Eu que sou adulto e você que é uma criança. Mas Deus enviou Jesus, seu único filho, para morrer na cruz, para nos libertar da escravidão do pecado. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus. Então, crianças, nós temos todos os motivos para agradecer a Deus, todos os dias da nossa vida, pela essa tão grande obra, por esse favor tão grande que nós nem merecemos, que foi quando Deus enviou o seu Filho para nos libertar da escravidão do pecado. Amém, crianças? Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça de assistir às nossas próximas aulas, né? Para nós aprendermos toda essa sequência dessa história, tá bom? E agora nós vamos orar, pedindo a Deus, né, para que envie ajuda para cada um de vocês, de nós, para cada um que esteja necessitado neste momento. Amém? Ora por alguém que você conheça, que está passando por um problema difícil, né? E fecha os seus olhinhos, chama quem estiver aí com você, na sua casa, e vamos orar. Bem? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que tivemos de estar diante de Ti, ó Pai, junto com essas crianças aprendendo a Tua palavra, ó Pai.
Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada uma dessas crianças, ó Pai. O Senhor conhece o coração delas, o Senhor conhece cada necessidade, ó Pai. E aquela necessidade que o Senhor entender que não é para ser atendida neste momento, que o Senhor console cada coração, que o Senhor faça entender, ó Pai, que tudo que vem de Ti é maravilhoso, ó Pai, que nós precisamos aprender a confiar em Ti, ó Pai, a receber as Suas respostas, ó Pai, como a melhor, como a mais pura, como a verdadeira, ó Pai. Esteja com cada uma dessas crianças, ó Pai. Abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E nós esperamos você aqui, no próximo domingo, neste mesmo horário, para mais um EBD. Fiquem com Deus.